Chegou finalmente a semifinal do Campeonato Carioca, mais um clássico dos milhões contra o nosso maior rival, Vasco da Gama. Atualmente, ambos aí estão em períodos distintos, internamente e externamente também, mas dentro de campo nada disso entra, né? São 11 contra 11, é clássico, o Flamengo tem que entrar sem sombras de dúvidas, com muita seriedade, muita concentração, não cair na pilha emocional, porque o jogo vai ter, sim, circunstâncias como essa, ainda mais no Maracanã, que além de estar num excelente gramado, vai estar lotado, mais de 34 mil ingressos vendidos, eu tenho certeza que até mais tarde aí vai estar cheio de torcedor rubro-negro e de torcedor do outro lado também, então vai ser aquele barulho muito bom, a gente já sentiu esse clima, e é os únicos 2 jogos, possivelmente, que o Flamengo enfrenta o Vasco. Os únicos não, é uma certeza, é os únicos, né? Possivelmente não, porque o Flamengo não pega na Copa do Brasil, não pega no Campeonato Brasileiro, então são as únicas partidas, né, contra o Vasco em 2022. Então, muito vai estar eliminado da Copa do Brasil? Foi lá, né, pelo um clube aqui que eu gosto, da Bahia. Salve Juazeirense, todo mundo de Juazeiro aí. Bom dia. Bom dia, Lelé. Nessa descontração aí, é verdade, eu esqueci que o Vasco tinha rodado da Copa do Brasil. Era um possível confronto, né, Vila? Bom dia, irmão. Bom dia, Júlio. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos vocês do chat. Bom dia ao Rafa e ao Gabriel. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É isso. O Vasco não está na Copa do Brasil por conta das suas próprias pernas fracas, né? Com todo respeito, né, ao Juazeirense. Mas o Vasco tinha que ganhar aquele jogo, né? Sinceramente, porque é um time muito maior do que o Juazeirense. Mas a Juazeirense não tem nada a ver com isso. Foi lá e ganhou o jogo com propriedade, goleirão de 41 anos, fez aquelas defesas nos pênaltis. Ou seja, não tem velho no futebol mais, não. Quem diz aí que jogador de 30. Ontem, mais uma vez, Júlio e Letícia, o Jailson, goleiro de 40 anos do América Mineiro, garantiu, fez um jogaço lá contra o Barcelona de Guayaquil e o América, e eu fiquei feliz por isso, porque torço pelo futebol brasileiro nesse tipo de ocasião. O América se garantiu também na fase de grupos da Libertadores, o que é um grande feito para uma das menores equipes, já que temos 2, teoricamente, grandes em Minas. Temos lá o América, que é sempre um concorrente que chega um pouquinho perto dos 2, mas eu fiquei feliz com a vitória. E olha, sobre Flamengo e Vasco, também estou muito feliz, estou animado. Já estou pensando nesse jogo desde domingo, né? Então chegou o dia. Eu realmente fico bastante animado quando chega. Eu sei que todos vocês também estão assim. E eu trouxe os dados aqui de um Flamengo e Vasco, só para vocês terem aí, para efeito de informação. São 395 duelos entre Flamengo e Vasco na história, 152 vitórias do Flamengo, 131 do Vasco e 112 empates. O Flamengo fez 536 gols e o Vasco 510. Pelo Carioca, são 240 jogos, 94 vitórias do Flamengo, 78 do Vasco, 68 empates. E pelo Brasileiro, 22 empates, foi o resultado que mais aconteceu, 21 vitórias do Flamengo e 17 vitórias do Vasco. Ou seja, se a gente traz o retrospecto histórico e o recente é aquele 2-1, né? Gol do Arrascaeta no finalzinho. Mas o retrospecto histórico geral, o Flamengo sempre venceu muito mais do que o lado de lá. E o que a gente espera, temos um time muito superior, clássico é clássico, ok, mas o time do Flamengo é muito superior e eu, sinceramente, espero que esse histórico continue do jeito que está. E eu acredito, de fato, que isso irá acontecer, mas não vou mentir para vocês, não. Dia de jogo, dia de clássico, eu fico um pouco mais nervoso, porque eu respeito a camisa que tem do lado de lá. O Flamengo vai ter que fazer esse jogo ficar fácil, mas não tem bobo no futebol, e com certeza do lado de lá não tem bobo. E só mais um pitaco, sobre esses ingressos que a Letícia falou aí, mais de 34 mil, isso porque eles dificultaram e muito a venda de ingressos para torcedores do Flamengo. Porque esses ingressos, em dias normais, já estariam mais do que esgotados desde segunda ou desde terça-feira. E eles estão tentando fazer de tudo para complicar, mas nada disso vai poder segurar o ímpeto do Flamengo. Eu acredito, de fato, numa vitória do Flamengo hoje. Bom dia a todos. Pegando esse gancho rapidinho aí, o Vila, vou ver se o Rafa, o nosso diretor, tem a lista dos relacionados. Para você, torcedor e seguidor aqui da Rubro News, do Paparazzo Rubro Negro 2, tá aí, ó. Vou ler os relacionados e depois vou dar um pitaco aí em 2 situações, uma em relação à torcida que o Bruno Vilafranca falou, e agora a capa quem tá aí é o Ilharão. A única vez que um jogador ficou na capa e não atuou como titular foi o Marinho. A gente até achou que o Marinho seria titular num jogo no Carioca contra uma equipe pequena, a gente não lembrava, não lembro sinceramente quem foi,
mas acho que foi o único jogador que ficou na capa dos relacionados e ficou entre os reservas. Seria um indício que o Ilharão poderia ser titular? Enfim, um detalhe importante também da lista dos relacionados é que o Flamengo não tem o René, que não ficou ali entre os relacionados, e o Ramon novamente. A gente vai ler aqui para vocês na íntegra, tá? Relacionados do técnico Paulo Souza para o confronto contra o Vasco da Gama, Vasco e Flamengo, 8 horas da noite no Maracanã. O Andreas Pereira, voltando ele, que tinha sido estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não jogou contra a equipe do Bangu. Bruno Henrique, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabi, Hugo, Isla e João Gomes, Lázaro, Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Mateuzinho, Noga, Pedro, Rodinei, Thiago Maia, Vitinho e assim como o Andreas, o William Arão, que volta também entre os relacionados, ele que cumpriu suspensão. 2 detalhes, tá? O Gustavo Henrique, que era possível entrar nos relacionados, continua de fora. Parece que o problema do Gustavo Henrique é um problema um pouco mais crônico. Ele que já está afastado há algum tempo. Sua última partida foi contra a equipe do Nova Iguaçu, na vitória do Flamengo por 5-0. Inclusive, ele fez um gol. Não atuou contra o Madureira porque tinha 3 cartões amarelos, mas depois daí não atuou mais por estar com uma lesão. Mesmo se não tivesse suspenso contra o Madureira, ele já não jogaria aquele jogo conselheiro, vitória do Flamengo por 2-1. E esse cara aí que está nos relacionados foi um dos jogadores mais importantes do jogo. Ele fez um gol, deu uma assistência, entrou no segundo tempo no lugar do Andreas Pereira. Bruno Vilafranca e Letícia. Algumas situações para a gente pontuar nos relacionados. Pode tirar da tela, o Rafa? Pode tirar já? Algumas coisas para a gente poder pontuar entre os relacionados. A ausência do René, a ausência do Ramon, ou seja, nenhum lateral esquerdo nos relacionados. O Gustavo Henrique, como a gente falou, né? E a volta, obviamente, do Andreas e do William Arão, que inclusive estava no destaque dos relacionados. Começo com a Letícia. Te surpreende alguma situação das escalações? Eu acho que nenhum lateral esquerdo no banco e essa situação do Gustavo Henrique que começa a preocupar, de fato. É um jogador que já está ficando também algum tempo com inatividade. Primeiramente, essa questão do Ramon, eu acho que o Flamengo já poderia ver como ficaria a situação melhor para o jogador, talvez emprestando, né, para ganhar rodagem, ganhar experiência. Não me parece que vai ser utilizado pelo Paulo Souza, ele só esteve relacionado em 2 partidas com o Paulo Souza, não é um cara que vai conseguir ter continuidade. Pode ser também que não está rendendo no treino, né, internamente ali, conforme o treinador espera. Então, seria bom o Flamengo emprestar ele para algum clube, dar uma rodagem para o jogador, porque ele tem qualidade. A respeito do René, eu acho que é uma surpresa positiva, no meu ponto de vista. Acho que, inclusive, o Pablo chegando deixa isso mais evidente, que o René e o Ramon não vai ser utilizado pelo Flamengo, porque o Flamengo vai ter, né, Júlio e Bruno, mais opções para aquele lado esquerdo, além do Felipe Luiz. Você tem o próprio Davi Luiz, que atua ali, pode atuar também no corredor central, como ele vem jogando. Você tem o próprio Pablo, que pode chegar para suprir muito bem essa posição. Você ainda tem o Lázaro, que atua mais adiantado, que tem essa função, o Bruno Henrique. Então, assim, devido às opções irem aumentando, o René, por um cara também que é limitado, já está há muito tempo, pode ser que não esteja mais relacionado nas próximas partidas, assim como o próprio Ramon. Sobre o Ilharão e o Andrés, novamente, eu particularmente não teria para a escalação de hoje o Thiago Maia e o João Gomes, uma dupla de volantes que tem muito entrosamento, que se entenderam e que eu acho que daria uma pegada maior no meio de campo para controlar o Nenê, que é o cara mais perigoso do VAR, né, que é o Peck e o Raniel. O Raniel que não começou a última partida contra o Flamengo, lembrando que ele é um dos goleadores, mas por opção do José Ricardo aí, ele não entrou. Acredito que ele, por ser uma semifinal, ele vai estar aí no time titular, e é muito mais seguro você ter um Thiago Maia auxiliando na marcação do que necessariamente um Arão, que de vez em quando dá umas vaciladas, ou o próprio Andrés, que não está num bom momento emocional. Então, o João Gomes, que está voando, com o Thiago Maia, que está voltando aí, eu manteria essa dupla de volantes. E acho que na frente, Bruno, Júlio e Nação do Chat, ele vai manter ali basicamente o que a gente já aguarda, né? O Everton Ribeiro novamente pela direita, acho que ele gostou da atuação que o Everton Ribeiro desempenhou, deve manter o Bruno Henrique pela esquerda, a Arrascaeta pelo meio e o Gabigol centralizado.